pensando. Entendeu? Enquanto elas estão pensando, elas estão falando. Eu aprendi isso assim de maneira terrível. Mas aprendi que muitas vezes a mulher está pensando em voz alta. E eu achei que estava falando comigo, não tinha nada a ver comigo. Mas a Eni estava me perguntando, né, sobre quanto custava para trocar o piso lá do corredor lá de casa. E eu falei mais ou menos o preço. E ela falou, e o meu carro vale quanto? Eu falei, seu carro vale mais ou menos isso. Aí ela começou a pensar, se eu vender o carro, eu vou pegar esse dinheiro, dá para fazer, dá para cortina e tal. Ela não estava falando comigo, ela estava pensando. Eu liguei para o meu genro, porque o genro estava procurando um carro. E falou, a Irene está vendendo o carro dela, você quer? Ele falou, quanto? Eu falei, é tanto. Eu falei assim, eu quero, vou ir buscar. Aí daqui a pouco meu genro chegou e falei, Irene, cadê a chave do carro? Pra quê? Não, o Luiz veio buscar. Buscar pra quê? Eu vim de seu carro. Mas quem falou que eu quero vender? Aí eu tinha dado a palavra para ele, entreguei o carro e comprei um carro melhor para ela, né? Dancei. Mas estou falando isso porque quando você fala do que você está passando, falar em voz alta, pode parecer loucura, mas é muito bom. É verdade. É muito bom você se ouvir. Entende? Os pensamentos muitas vezes atrapalham a gente se perde o pensamento, mas ao falar, você também se organiza. Então é muito bom falar. Tá bom? Eu gostaria de falar. Compartilhei hoje aí no momento, agora de manhã, sobre o sofrimento. No meu entendimento, é algo muito profundo o que eu vou falar. O sofrimento, ele deixa de ser sofrimento quando há um sentido. A dor deixa de ser dor quando há sentido. Jesus estando hoje aqui, ele vai entender que o sofrimento dele valeu a pena. Então teve sentido. Então o sofrimento tem sentido, deixa de ser sofrimento quando há sentido. O problema é exatamente a gente compreender isso. Então nesse dia nós estamos falando aqui exatamente para a gente entender que o sofrimento não é aleatório, não é solto, correto? Não é solto. E eu comentei com vocês ontem que eu listei 9 motivos de sofrimento na Escritura. Não tem assim uma hierarquia, não tem assim esse é mais importante que aquele. É que não dá para falar tudo de vez, então eu tive que organizar, tá bom? E o texto que eu queria ler, antes da gente continuar o tema, está no texto lá de 2 Coríntios 6,10, que é um texto um tanto enigmático. Se a gente não compreendeu o que eu falei, de que nós somos seres tricômanos, ou seja, nós somos feitos de 3 partes, não é? Qual foi o texto? 2 Coríntios 6,10, que diz o quê? Entristecidos, mas sempre alegres. Você entendeu isso já? Não? Amém. Entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, há uma parte de você que se entristece, mas lá dentro, outra parte, você diz assim, Deus está nisso. E aí você se alegra nessa compreensão, que é o que o Ricardo está procurando falar. Não é isso? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus. Deus, se a gente chegar nesse ponto da nossa vida, a gente atingiu um nível de compreensão da mente de Deus que vai nos fazer andar em paz. Amém. Amém? Amém. Então nós precisamos colocar o nosso coração nisso, para entender não exatamente o sofrimento, mas entender Deus no sofrimento. Amém? Reconhecendo a Deus em quantos caminhos? Em todos os nossos caminhos.
E o que é que Deus vai fazer? Vai endireitar as nossas veredas. E aí, o texto de 2 Coríntios 4, que diz assim: por isso, não desanimamos. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. O que é que você aprendeu a respeito de desânimo ontem? Teve bom ânimo. Sim, mas como é que se aplica isso? Tem de bom ânimo? Fala, você está com cara de quem quer falar. Mas que é algo que a gente não pode permanecer, não. A gente tem que dar um tchau pra lá e perseverar. Exatamente. Não ser refém do desânimo. Não aceitar o desânimo como algo natural, como uma gripe. Correto? É repreender, dar um tranco assim de ombro, jogar fora do campo e ir embora, né? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, aqui falando da nossa alma, o homem exterior, se corrompa, contudo o nosso homem interior, ou seja, o espírito, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, por que é leve? Porque há um peso de glória eterno. Por isso que é leve e momentâneo. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem. É aqui que deu o problema com as crianças, né? Mas nós vamos consertar isso aí. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, a gente tem que aprender a mudar a visão. Paulo chama isso de olhar para o alto, pensar nas coisas que são do alto. Correto? Então, quando você pensa nas coisas eternas, você está pensando nas coisas que são do alto, nas coisas que vêm de Deus. Amém? Bom, existem vários motivos de sofrimento na vida do cristão. Uma delas, ou a principal delas, são coisas naturais, como velhice. Correto? A velhice traz um sofrimento. É natural. Correto? A cada manhã você sente uma dor nova. Né? Você lembra aquele cântico a cada manhã? Então. E um artista, o Jô Soares, ele diz que se você passar dos 60 e levantar, não sentir dor nenhuma, volta e deita que você morreu. Então, tem um fenômeno de física que se chama fadiga de material. O material vai se movendo, pô, quebra. Não foi muito quebrou naquela hora, ele veio quebrando. Correto? Eu, por exemplo, futebol, eu sou muito Romanos 7. O que eu quero fazer eu não consigo. Correto? Eu tenho assim na minha mente toda a jogada que eu deveria fazer, né? Mas não faz, é a condição natural da vida. Correto? A morte começa a operar a gente exatamente na hora que a gente nasce. Ali que a morte começa a operar. Correto? Mas eu não me aflijo com isso, porque daqui a pouquinho eu vou receber um corpo de glória. Amém. Não, daqui a pouco tem um corpo de glória. Isso daqui a pouco pode ser um dia, pode ser um ano, não importa. Mas eu sei que isso vai acontecer. Então eu descanso na esperança. Amém? Amém? Então tem as causas naturais. A gente tem menor capacidade de desempenhar o que a gente desempenhava antes com facilidade. Outra causa natural, os desastres. Correto? Uma batida de carro, não é isso? Hoje eu já não sofro mais com batida de carro. Meu carro vai trazendo problema. Só um carro. Não é? Imperícia. Às vezes a gente não tem perícia para fazer determinada coisa, causa um sofrimento. Um assalto que você sofre. Um roubo que você sofre.
Por quê? Por causa do ambiente que a gente está vivendo. A gente vive num ambiente tóxico. É ou não? Às vezes a gente sofre um assalto, aí pergunta, Deus está me castigando, começa a procurar uma razão espiritual. Nada. A gente está aqui. O pecado entrou no mundo e a gente habita nesse meio. Vocês me compreendem, não? Então não tem a ver assim com o castigo de Deus, ou foi, sei lá, o demônio. Não. Essa é uma causa natural, coisas que independem da gente. Não foi uma culpa sua, não foi alguma coisa que você fez que veio a consequência. E nesse livro que eu citei de C.S. Lewis, ele diz o seguinte: foi o ser humano e não Deus que produziu torturas, açoites, prisões, escravidão, armas, baionetas e bombas. Não foi Deus que produziu. O que está acontecendo na Ucrânia? Isso é coisa assim do homem. Fala, não, mas foi o diabo. O diabo usa o homem. O diabo só entra onde existe brecha. Mas é a maldade do coração do homem. E quantas pessoas estão morrendo por causa da maldade do coração do homem? Não é verdade? Então são causas naturais. É pela avareza e pela estupidez humana e não pela sovinice da natureza que temos pobreza e exploração do trabalho. O homem é mau e a gente está nesse meio. Quantas vezes você foi espoliado? Quantas vezes você foi roubado? Quantas vezes você foi enganado? Eu fiz uma compra uma vez de um objeto que eu estava sonhando anos com aquele objeto. E uma pessoa me vendeu, mas me vendeu assim, a coisa pior que podia existir. Eu entrei assim num processo de ira, de vingança, estou confessando a vocês aqui. Eu assim esperava encontrar ele um dia, Deus para mim e para ele, que eu nunca vi ele na rua. Porque ele é mau. Mas o meu desejo de vingança tem a mesma origem da maldade dele. Me compreendem, não? Então são causas que fazem a gente sofrer, que são causas naturais. Bom, o que a palavra diz? Se você quiser anotar aí, eu vou falar a lista, e não sei se a gente vai conseguir chegar na terceira, mas vou te dar a lista, e aí depois você vai procurar na Bíblia, tá bom? A primeira causa de pecado que causa sofrimento para nós é o pecado. A primeira causa, o pecado. Tá certo? Primeira causa de sofrimento. A segunda causa, decisões equivocadas. Você sabe o que é isso, né? Você toma uma decisão e depois você descobre que aquilo lá não foi uma boa decisão. A terceira causa, por causa do Evangelho de Cristo. Por causa do Evangelho de Cristo. A segunda é decisão equivocada. Você tomou uma decisão, aí descobriu assim, puxa vida. Você chega lá no Paraguai e tem aquele pessoal vendendo os pendrives ali a custo assim, quase zero. Aí você compra 10 pendrives, fala, vou chegar em casa, eu vou ganhar dinheiro. Chega lá, funciona um. Não estou contando uma história minha não, tá? Graças a Deus, estou contando uma história do irmão. Chegou lá em casa alegre porque tinha comprado 10 pendrives por tantos reais. Bom, quarta causa, para formação e fortalecimento do caráter de Cristo em nós. Formação, essa é a quarta causa, para formação e fortalecimento do caráter de Cristo em nós. Estão me acompanhando? Quinto, para não me tornar soberbo. Já aconteceu com você, não? Você fez um negocinho, se inchou todo, aí alguém veio com uma agulha assim e esvaziou você? Sexto, para aprender a obediência. Estão acompanhando? Sexto, por favor. Sexto, para aprender a obediência. Se
Se você não pegou, pode perguntar, eu volto, não tem problema não, eu volto para o primeiro. Eu já acostumei a sofrer. O quarto, para a formação e fortalecimento do caráter de Cristo em nós. Tá bom? Sétimo, para aprender a guerrear. Para aprender a guerrear. O oitavo é muito interessante. Para que aprendamos a consolar. E o nono, para nos levar a Ele. Sofrimento vem para nos levar a Ele. O oitavo é qual? O oitavo, para que aprendamos a consolar. Espero que Deus nos dê graça para tocar pelo menos um pouquinho em cada um desse. Tá bem? É importante a gente pensar, já pensando na primeira causa de sofrimento, que o pecado que aconteceu no Éden trouxe consequências para nós. O meu pai na fé, ele usava uma figura para explicar isso, porque às vezes quando a gente pensa em Adão, não é? E eu conheço uma irmã que assim, ela quer se encontrar com Eva para dar uma repreendida nela. O que você fez com a gente, né? O que aconteceu, amados, e o Arthur ensinava isso para a gente, que o Adão é aquele homem que chegou no interruptor e apagou a luz, e todos ficamos no escuro. A gente não teve culpa que ele tenha apagado a luz, mas ele apagou, e a gente nasceu nisso. Mas aqui tem uma coisa que a gente precisa ficar muito claro no nosso coração: a gente não paga o pecado de Adão. O nosso pecado é nosso. Me compreende? Não. O pecado é nosso. Nós nascemos com tendência ao pecado, mas nós não precisamos pecar, porque nós temos a palavra e o Espírito Santo. Amém? Mas a gente, por loucura, por tolice ou por acidente, a gente peca, não tem jeito. E a única forma da gente se livrar do pecado é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Correto? Então não estou dizendo aqui que a gente é culpado do pecado original. Não. A gente sofreu a consequência desse pecado. Os sofrimentos, ele tem como causa o pecado, são aqueles sofrimentos ocasionados por nossos pecados. Então eu peco, eu sofro a consequência, não tem jeito. Nossas ações que ferem a santidade de Deus, que ferem as pessoas, isso vai trazer consequências para a nossa vida. A primeira coisa que o pecado faz conosco é nos afastar de Deus. É a primeira coisa. As nossas transgressões, nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Presta atenção, que não faz separação entre Deus e nós, faz separação entre nós e Deus. Então somos nós que nos afastamos, porque Deus permanece no seu lugar. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus não diminui ou não cresce com o nosso pecado ou com nossa bondade. Ele continua sendo Deus que é. Amém? Mas o pecado, ele traz consequências. Temos aqui algumas situações que eu queria mostrar para vocês. Só antes de mostrar a situação, só dizer para vocês que o Senhor perdoa a todo pecado confessado, arrependido e confessado. Amém? Todo pecado arrependido e confessado, Deus perdoa. Amém? Todas as nossas injustiças, Ele nos limpa delas, mas a consequência fica. Como diz alguém, você tira o prego, o buraco fica. Então você tem que olhar para aquele buraco de vez em quando e falar assim: eu fiz isso. Davi, 2 Samuel capítulo 11, você se lembra de Davi?
Como é que a Bíblia descreve a Davi? Qual é a coisa que a Bíblia descreve que mais lhe chama a atenção, que mais lhe comove, que a Bíblia fala a respeito de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Pois é esse homem segundo o coração de Deus, que num dia de semana à tarde ele resolveu ficar em casa para assistir sessão da tarde. E olha o que o texto diz, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Decorrido, anotou, irmão? Eu vou ler, você anota e eu leio, se você tiver tempo aí para abrir, corre aí e abre. 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Não é interessante essa frase? Se você olhar os capítulos anteriores, todos eles vêm relatando as vitórias de Davi. Todos eles. Vem falando que Davi venceu essa batalha, venceu aquela, até chegar no capítulo 11. Davi chega a uma projeção, Davi chega assim a uma escala diante dos seus militares, dos seus amigos, que eles falaram: Davi, você não vai mais para a guerra não, você se tornou muito precioso. Ele deixou de ser guerreiro e passou a ser um ícone, uma figura, um medalhão. Correto? Ele passou a ser aquele camarada assim que é o nosso ídolo, é o nosso herói. Você não vai mais na guerra, a gente não quer perder você. Aí chega no capítulo 11, então acontece isso. Num tempo que os reis costumam sair para a guerra, onde é que estava Davi? Sessão da tarde. Em casa, sessão da tarde. Netflix. Assistindo todas as temporadas. Tem uma palavra que se fala, uma maratona. Ele estava na maratona lá de temporadas. Eu não suporto temporada. Me dá uma agonia. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Aí que está, no quarto, controle remoto, televisão ali. Ele cansa das séries, levanta e vai passear no terraço da casa real. O que aconteceu? Daí, ele viu uma mulher que estava tomando banho. E ele repara que ela era muito formosa. Qual foi o problema? Qual foi o problema? Ela é famosa, não é? Não, ele não estava na guerra. Se estivesse na guerra, não via mulher tomando banho. Eu já contei para vocês, eu estava em Niterói, no encontro de jovens, e um rapaz veio assim, muito compungido, muito quebrantado. Falei: eu queria que você orasse por mim, porque eu tenho um problema sério. Eu vou numa banca comprar um jornal, eu vejo aquelas revistas lá, eu fico com um problema. Você pode orar por mim? Eu falei: oro, vem aqui. Senhor, em nome de Jesus, ajuda esse rapaz nunca mais ir numa banca. Eu tinha que mandar uma pessoa para pegar o lugar. Montar a mãe dele, né, senhor? Você conhece um texto de Provérbios capítulo 7? Conhece Provérbios 7? Lembra de Provérbios 7? Provérbios 7 começa dizendo assim: vi pelas grades da minha janela um moço falto de juízo. Falta de juízo significa o quê? Tonto. Simples. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Porque estava olhando pelas grades da janela. Por que ele sabia que aquele cara era tonto? Tinha uma camiseta? Eu sou tonto. Ou eu sou amigo do Zorro. Por que ele chegou à conclusão que ele era tonto? Ele diz assim: passava na casa da mulher adúltera à tarde, à tardezinha, à noite e à noite escura. Por isso era tonto. O Billy Graham, numa das suas pregações, ele dizia para os homens: cuidado com a segunda olhada.
Às vezes você olha, vê uma coisa errada e olha de novo para conferir. Aí, dançou. Esse rapaz, por quem eu orei, eu pedi a Deus para ele não passar mais na banca. Renuncia ao jornal. Não compra mais jornal. Aquele rapaz de Provérbios 7, ele passou a primeira vez. A mulher adulta o convidou, o que ele faz? Muda de rua, meu amado. Não é isso que Paulo ensina para Timóteo? Foge das paixões da mocidade. A fuga é uma estratégia de guerra. A fuga não é covardia. A fuga muitas vezes é estratégia de vitória. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter problema. Assistir determinados canais, assistir determinados filmes, ver determinadas revistas, algumas literaturas. Deus do céu, tem que matar na raiz. Quem se expõe é que a gente acha que a gente é forte. Mas quando a gente descobre que a gente é fraco, a gente muda de caminho, muda de canal, desliga a televisão, muda de rua, não lê determinados livros, não conversa com determinadas pessoas. Você sabe que conversar com determinadas pessoas vai lhe provocar um problema. Não converse. Amém? No tempo que os reis saíam para a guerra, onde é que estava Davi? Em casa. Levanta do seu leito e vê aquela mulher. E aí você sabe o que aconteceu. Qual foi a consequência, amados? Nunca mais a espada se afastou da casa de Davi. O homem segundo o coração de Deus. A gente podia pensar assim, Deus podia livrar, né? Era amigo dele. Deus não livrou. Era ele que tinha que se desviar. Era ele que tinha que estar na guerra, no tempo de guerra. Ele cometeu um adultério e um homicídio. E uma traição. O seu amigo, Urias, que sempre esteve com ele. Esse, amados, foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí eu penso, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, fez isso, e eu? O que é que eu faria? Que Deus nos ajude. Eu andava, caminhava, pregava com um homem muito famoso no Brasil, um irmão chamado Caio Fábio. Eu estive com ele diversas vezes em vários lugares. Conheci a família dele em Manaus. E um dia estava em casa e ouvi a notícia que ele havia pecado. Aquele para mim foi um baque terrível. E veio um temor de Deus sobre mim. Se esse homem, que é desse jeito, caiu, eu então eu tenho que me precaver. Eu tenho que cuidar da minha vida. Amém? Amém. A segunda, desculpa. Também no caso, quando você fala mudar de caminho, mas o caminho também pode ser o trabalho. E aí, por exemplo, está sendo tentado lá no trabalho. Aí a pessoa... O que eu como nessa questão? Entendeu? Eu vejo assim que nessas horas o mudar de caminho é ligar o pensamento totalmente a Deus, né? Para que não venha cair no pecado. Olha, Sônia, eu daria alguns conselhos. Certo. Quando você chegar num trabalho, anuncia que você é pessoa de Deus, é um cristão, anuncia logo. Amém. Amém. Não banca o crente secreto, não. Já fala o que você é. Verdade. Eu trabalhei numa empresa que as pessoas, na hora do almoço, sabendo que eu era pastor, vinha assim, menino, homem e mulher. Mulher, quando é devassa, é pior do que homem. Desculpa aqui. Não, pode falar, não tem problema. Mas eles chegavam ali ao redor da minha mesa e começavam a contar piada das piores. Eu estava ali lendo, escrevendo na hora do almoço, e eles assim. Eu falei, meu Deus do céu, me livra desse negócio. Aí um deles achou estranho eu não reagir e perguntou para mim, escuta, Jamei, você
não se importa que a gente fala isso, pede você não. Quer dizer, eles faziam para me provocar. Eu falei, não, porque cada ser tem a sua linguagem. O cachorro late, o gato mia, e vocês contam essas coisas. Eu nunca briguei com um cachorro porque ele latia, ou com um gato porque miava. E não vou brigar com você porque vocês contam isso não. É a linguagem de vocês. Nunca mais contaram nada perto de mim. Você tem que marcar presença, não é ofendendo ninguém, mas você tem que dizer, essa é a minha vida. Amém? Esse é um conselho que eu dou. O outro conselho que eu dou é muda de emprego. Jesus foi mais radical. Foi o que ele falou. Se o teu olho te faz pecar, faz o quê? Arranca, eu estou falando só de mudar de emprego. Se o teu braço te faz pecar, faz o quê? Arranca. Ou seja, amados, a santidade, ela é mais custosa do que o emprego. Amém? Amém. Com relação ao pecado, a gente tem que ser radical. E se for preciso, muda de emprego. Não mude de emprego porque você está sofrendo perseguição. Tinha uma ovelha, não sei se eu posso classificá-la desse nível, mas um dia chegou para mim, eu estou pedindo oração, Jamil, porque eu estou sendo perseguido no trabalho. Eu falo assim, mas o que você está sofrendo? Não, estou sendo perseguido. Pessoas lá estão perseguindo, porque sabem que sou crente. Sim, mas conta para mim como é que é, porque eu já conhecia a peça, né? Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, já me estão perseguindo, mas eu insisti até que ele me contou. Não, porque eu vendi vale-refeição, eles estão me perseguindo agora. Eu falei, mas vale-refeição não é seu? E você não pode vender? Não, é porque foi uma pessoa que me deu. Eu falei, mas a pessoa lhe deu, você não pode vender o que é seu? Ele falou, não é porque foi ele que fez. Vale-refeição falsificado. Era perseguição do Evangelho. Falei, deixa de ser sem vergonha, rapaz, você vai para a cadeia. O outro veio confessar que havia roubado. Eu não vou contar a circunstância, não. Ele roubou. Aí veio confessar para mim, o que eu faço? Falei, vai lá na pessoa que você roubou, confessa, e eu vou para a cadeia, e eu prometo lhe visitar. Vou levar assim, não, eu vou te dizer. Nós temos que ser radicais. Amém? Amém? Nós não podemos ter condescendência com o pecado. A pessoa que peca, a gente tem que amar, tem que cuidar, mas não ser condescendente. Não transigir. Amém? Aquilo que é verdade e pronto. Você falar? Está falando aí sobre o olho, né? Sobre Davi ter olhado para Betseba. Tem um ditado do mundo que diz que o peixe morre pela boca. Eu entendo que o peixe morre pelo olho. Ele vem, vai lá e fisga. Baseado nisso, eu falo sobre Davi, que viu Betseba, e também eu falo sobre Eva, que viu que o fruto era bom e agradável aos seus olhos, né? Então, a visão, e Jesus também fala que antes, para que a mulher fosse julgada, ela precisa ser pega no ato do adultério. Aí Jesus fala, hoje porém vos digo, basta tão somente olhar e desejar, já adulterou. Exato. Tu tomou outra figura aqui, Saul. Lembra Saul? Samuel deu uma ordem clara para ele. Eu fico perplexo com algumas coisas que estão escritas na palavra. Samuel deu uma ordem para ele. Assim, fica aí, espera. Quando eu voltar, a gente vai oferecer o sacrifício. Correto? Quando ele volta, Saul tinha feito sacrifício. E ele põe a culpa no povo. O povo me apertou, tal, sabe como é que é esse povo? Em outro momento, ele fala, você vai em determinado lugar, você vai guerrear, você vai matar tudo, porque tudo é maldito. Quando ele está voltando, vocês lembram dessa história? Não vou ler o texto. Quando Saul está voltando, Samuel escuta
os balidos das ovelhas, os mugidos das vacas. E Samuel pergunta: escuta, o que estou ouvindo aí? Ele fala: não, eu trouxe o melhor do maldito para oferecer a Deus. O melhor do maldito é o quê? É maldito. É por isso que Samuel diz para ele: você não sabe que é melhor obedecer do que sacrificar? Que Deus não se compraz com isso? Que nós não podemos oferecer a Deus isso? Segundo motivo: decisão equivocada. Eu acho que se eu fosse perguntar a vocês aqui se você já tomou alguma decisão equivocada, eu acho que você contaria. Não é pecado, mas decisão equivocada normalmente traz consequência. Amém? Você quer contar alguma? Não? Esse ponto não se refere então a algum pecado, mas refere a coisas que nós fazemos sem pensar. Eu tenho dito que Deus nos deu um dom e pôs esse dom dentro aqui do crânio, que chama cérebro, que deve e pode ser usado. Tem que usar a cabeça, tem que usar a cabeça. Abraão, vamos falar de Abraão, capítulo 12, verso 10. Houve um tempo que havia fome em Israel. O que foi que Abraão fez? O que Abraão fez? Foi para o Egito. Como é que Abraão é chamado na Escritura? O pai da fé. O pai da fé não teve fé para ficar em Canaã no tempo de fome. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pressões muitas vezes levam a gente a tomar decisões equivocadas. Vocês concordam ou não? Não estou falando de pecado. Não estou falando de pecado. Estou falando de decisão equivocada que a gente faz sem parar para pensar. Foi o que Abraão fez? Ele foi para o Egito. E lá no Egito, chegando, ficou sabendo que o rei gostava de mulher bonita. E a esposa dele era uma mulher muito bonita, jovenzinha, 75 anos só. Uma menininha assim, jovenzinha. E ele chegou lá e falou assim: olha, quando a gente chegar, fala que você é minha irmã, que esse homem aqui é mulherengo, ele pode querer me matar para ficar com você. Ele não mentiu, né? Porque realmente ela era meia irmã dele. Agora eu aprendi que meia verdade é uma mentira inteira. E ele fez isso. E o que é que ele pôs em risco? Ele pôs em risco, amados, a nossa história. Ele não pôs em risco só a situação dele. E interessante que o filho dele fez a mesma coisa. Ele criou uma escola. Ele colocou um patrão. Graças a Deus que parou ele. Decisão equivocada. Por quê? Por causa da fome. A fome muitas vezes nos leva a tomar decisões terríveis. A fome é o sentimento mais terrível pelo qual a pessoa possa passar. A fome faz isso. Deu fome, vou quebrar o jejum. Não vou quebrar. Não vou quebrar. Deu fome, eu vou fazer isso. Muito bem, Abraão fez isso. E Davi de novo. Davi com muita vontade de restaurar o tabernáculo para o Senhor. Ele quis trazer a arca lá da casa de Obed-Edom. Ele quis trazer a arca de lá. Então o que foi que ele fez? Ele preparou um carro de bois, novilhas que nunca haviam sido usadas ainda, e faz aquele carro maravilhoso e põe a arca em cima. Em determinado momento, os bois tropeçam e a arca vai caindo. E um homem, amigo de Davi, muito zeloso, faz o quê? Morre. E por que ele morre, amados?
por causa de uma decisão errada. Qual é a decisão errada? Construir carro para levar a arca. Quando Deus havia falado que a arca tinha que ser levada nos ombros dos sacerdotes. Já estava escrito. Ah, mas a intenção dele era boa. Sim, mas conta para usar. Vai falar para a família de usar. Vai falar para os filhos de usar que a intenção dele era boa. Mas o que vale não é a intenção. O que vale é obedecer. Como diz um ditado, que o inferno está cheio de pessoas de boas intenções, mas não obedeceram ao Senhor. Puseram a arca no carro novo, novilhas novas, fizeram com todo carinho, mas a coisa errada. A palavra nos exorta a que sejamos criteriosos. O que significa ser criterioso? Hã? Cuidadoso. Tá, mas é um pouco mais do que isso. Detalhista. Hã? Detalhista, o que mais? Selecionar, né, aquilo que possamos fazer. É tudo isso, mas tem um detalhezinho: pensar nas consequências daquilo que você está fazendo. Pensar nas consequências. Ser criterioso é você ser zeloso, ser cuidadoso, ser detalhista e pensar o que pode acontecer com esses meus atos. Deixa eu lhe dar um testemunho. Meu tempo de novo no ministério, novo em casamento, tentado como qualquer homem, um dia Deus me fez parar e sentar e calcular o que é que eu posso ganhar com um adultério. O Senhor não manda a gente pensar? Eu parei e pensei, o que eu ganho com um adultério? O que eu posso ganhar? Alguns momentos de prazer. O que eu perco? Primeiro, eu perco o ministério. Segundo, eu perco o respeito da minha esposa. Terceiro, eu perco o respeito das minhas filhas. É muita coisa a perder por pouco tempo de prazer. Conclusão, não vale a pena. Não vale a pena. Uma vez eu fiz uma coisa baseada numa decisão equivocada. Deixa eu contar para vocês um testemunho. Eu tenho uma definição, uma decisão de nunca dar carona em estrada. Nunca. Eu só dou carona quando Deus fala comigo, pare de dar carona. E eu estava seguindo o interior do estado de São Paulo, São Carlos, a cidade, e passei perto de Campinas e vi duas senhoras ali na beira da pista pedindo carona. Eu, baseado na minha teologia, eu segui. Quando eu olhei pelo espelho retrovisor, elas estavam pulando assim, completamente desesperadas, apontando para mim, apontando para o carro. Falei, alguma coisa aconteceu. Eu parei e dei ré. Quando cheguei, ela falou assim, moço, olha a chuva que vem, tem misericórdia da gente, e você vai para São Carlos, que eu tinha comprado o carro, São Carlos estava com placa de São Carlos, e nós vamos para lá. Falei, e agora? Falei, tá bom, entra aí, vamos. Quando elas entraram no carro, eu sabia, não por vestimenta, não por linguagem, eu sabia que eram duas prostitutas. E agora, Deus? Deus não respondeu nada. Deus falou assim, se vira. Lembra de Acã? Quando todo mundo orando, jejuando, e Moisés e Josué, Deus falou assim, por que estão fazendo isso? Eu tenho a ver alguma coisa com isso? Procure saber o que vocês fizeram aí, resolve o problema. E na hora eu falei, Deus do céu, o que eu faço? E eu lembrei de um ditado de um treinador de futebol que dizia, a melhor defesa é o ataque. Comecei a pregar evangelho para elas. Tinha uma fita, no tempo das fitas, né? Tinha uma fita assim no console do carro. A gente pode escutar música? Eu falei, pode. Puseram lá, não lembro se era Vencedores, alguma coisa. Aí perguntaram assim para mim, você é evangélico? Eu sou, né? Hoje eu não falo que sou mais evangélico, né? Sou evangélico. Aí eu perguntei, escuta, em que vocês trabalham? Nós trabalhamos com massagens. Eu falei,
como é que fala? Terapêutica, ou ela falou ao. Falei, misericórdia, né? Aí eu perguntei, vocês se satisfazem com isso? Ela falou, vai dizer que você se satisfaz só com sua esposa. Eu falei, você sabe o que eu espero de uma relação sexual? É que depois eu leve essa mulher comigo na frente da congregação onde eu sirvo, que as minhas filhas amem essa pessoa. E contei as coisas que eu esperava da minha esposa. E eu falei, só tem uma pessoa no mundo com quem eu posso fazer isso. Eu com minha esposa Irani. As duas estavam chorando já, se debulhando de lágrimas. E eu passei o resto daquelas 2 horas de viagem pregando o evangelho para elas. E no final da história, elas moravam bem próximo da minha casa. Eu dei o endereço da minha casa para elas conversar com Irani. Decisão equivocada. E graças a Deus me livrou. Mas a história não termina aí. Eu voltei para casa, entrei em casa e falei, Irani, você não sabe o que me aconteceu na estrada hoje. Ela falou, você deu carona para a mulher. Que radar, que antena. Falta de critério, decisão equivocada. Graças a Deus, o Senhor me livrou. Amém? Eu quero ler 3 textos com você falando de critério. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. 1 Coríntios 10, 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugir da idolatria. Aí diz assim, falo como a criteriosos. O que tem a ver criterioso com idolatria? Uma das coisas que Paulo fala é que os ídolos têm boca e não falam. A palavra diz que eles têm olhos e não veem. Têm ouvido, mas não ouvem. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Olha para aquele negócio lá e pensa. O que ele pode falar? O que ele pode responder? O que ele pode ouvir? Ou seja, você chega à conclusão que aquilo é nada. Então seja criterioso. Fuja da idolatria. Estendendo mais o pensamento, foge de tudo aquilo que toma o lugar e o espaço de Deus na sua vida. Seja criterioso. Está tomando meu tempo com Deus? Está tomando o espaço no meu coração que era de Deus ou que é de Deus? E está ocupando a minha mente, enchendo a minha mente? Eu tenho que parar e pensar. Como é o nome disso? Critério. Seja criterioso. E ele fala assim, julgai vós mesmos o que digo, ou seja, pensa. Amém? Amém. Eu vou te contar uma história que o que você fala? Jorge Messia me contou uma história, eu conto a história porque ela é pública. Mas ele disse que um dia chegou uma senhora e falou para ele, Jorge, eu não sei o que fazer, eu cometi adultério. O que eu faço? Ele falou, conta para o seu marido. Ela falou, mas ele vai me matar. E ele falou, o que você merece? Ele falou, mas o que eu faço? Eu falei, antes de você confessar para ele, joelha, confessa a Deus, pede o sangue de Jesus Cristo para purificar você, porque se ele lhe matar, tem outro conselho, amados. E aí ele disse que a mulher falou assim, se eu tivesse pensado, eu não teria feito. Quem peca, não pensa. Quem pensa, não peca. Ser criterioso. Tito capítulo 2, verso 6, aqui é uma mensagem para os moços. Tito 2,6 diz assim, diz o quê?
Quanto aos moços, tem que dizer, de igual modo, exorta-os a que em tudo sejam criteriosos. Aqui é um problema sério, né? O que vocês acham? Via de regra, o moço que não teme a Deus, ele faz e depois pensa. Ah, não vou pensar não, vou fazer porque eu estou com vontade, é assim que eu penso, é assim que eu quero. Estou errado? Quando você vai ficando mais velho, você vai pensando mais. Concorda ou não? Mas enquanto a gente é novo, a gente faz cada coisa estúpida. Aí sofre as consequências. Deus não me ama. Tem nada a ver com Deus amar ou não amar. A questão é que a gente não foi criterioso. E aqui é uma mensagem clara para os jovens. Amém? Eu queria que lá no seu coração agora, na sua mente, que assim, Deus, eu quero ser criterioso em tudo. Eu não quero responder de primeira mão, eu não quero tomar decisão por impulso. Eu quero pensar nas consequências dos meus atos. E o terceiro texto está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. E aqui Pedro coloca um parâmetro, um paradigma. E qual é o paradigma? É 1 Pedro 4, 7. Ele coloca um paradigma, ou um parâmetro, um gabarito. Ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Esse é o ponto de referência. Esse é o paradigma. Esse é o lugar para onde a gente tem que olhar. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Quando a gente perde o critério, quando a gente perde a sobriedade, a nossa vida espiritual vai para baixo. Amém? Será que a gente pode colocar isso aí como alvo da vida da gente? Eu quero ser em tudo criterioso. Amém. Não quero tomar decisões precipitadas, não quero fazer as coisas por impulso, não quero fazer porque eu tenho vontade, mas eu quero fazer porque eu entendi que aquilo é bom para mim e para as pessoas à minha volta. A palavra diz, amados, que tem que ser no nosso coração, deixa eu mudar a frase, que a paz de Cristo tem que ser o hábito nos vossos corações. Lembra desse texto? Seja a paz de Cristo nos vossos corações. Se você ler esse texto no seu contexto, você vai perceber que Paulo está falando de coletividade. Ele não está falando do indivíduo. Ele está falando da coletividade. Significa o quê? Que se eu for fazer alguma coisa e isso está tirando a paz do ambiente, está tirando a paz da minha casa, está tirando a paz da minha congregação, o que eu tenho que fazer? Não fazer. Parar. Um jogo de futebol, acontece uma falta, o juiz apita. Quem é que para? Tudo. Tudo. Então ele está dizendo que essa paz que está no meio da igreja, se ela for atingida, a gente tem que parar. Essa história, não, estou fazendo porque eu tenho paz, mas a palavra não está falando se você tem paz. A palavra está falando se a paz que habita em nós, se ela foi movida, se ela foi tocada, tem que parar. Amém? Amém. Tem um hino antigo do cantor cristão que diz, vem e demole os alicerces da enganosa paz. Você lembra, Carlos? Vem, demole os alicerces da enganosa paz. Eu não me lembro o resto. O que acontece? Que muitas vezes a gente fica com a mente cauterizada, a mente endurece. E a gente faz e sente paz. E sem tranquilidade. A consciência da gente, e você vai lembrar, que a Escritura nunca manda a gente andar pela consciência. Correto? Não tem assim, sigais a vossa consciência. Não tem. Porque a consciência é um instrumento que Deus colocou em nós, que é reprogramável.
É um instrumento, não sei se é um software, se é um hardware, que Deus colocou na gente que pode ser programado. Ou seja, você faz uma coisa errada aqui e acende uma lampadinha. É a consciência. Ela está dizendo, para aí que alguma coisa aconteceu, eu estou com um problema. A consciência lhe fala. Aí você para e fala, não, isso aqui está errado. Uma lâmpadazinha no painel que acende, você descobre que está queimado uma lâmpada, que está faltando óleo no motor, e você para. Mas a consciência da gente é o seguinte, a consciência acusou a primeira vez, você não fez nada. Acusou a segunda vez, você não fez nada, a consciência se reprograma. Ele não acusa mais. E aí você fala, eu tenho paz, porque a consciência não está me acusando. Enganosa paz. E um conselho que eu dou, nesse sentido, para não tomar decisão equivocada, não andar por esse caminho, seja uma pessoa humilde e peça conselhos. A melhor hora para você pedir conselho a respeito de uma decisão é quando você tem certeza. Não, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Não faça nada. Eu aprendi que quem mais morre afogado é quem sabe nadar. É ou não? Porque quem não sabe nadar fica na beirada. Esse não morre afogado. Você tem certeza que você deve fazer? Tenho. Então não faça. Não faça. Se tem dúvida, piorou. A sua certeza não é indicativo que aquilo está certo. Pede conselhos. Amém? Eu estou com 74 anos e cada vez eu confio menos em mim. E peço conselho a pessoas que Deus colocou do meu lado. Esse é um deles. Carlos sabe. Eu peço conselho. Eu pergunto, porque eu não confio em mim. E tem gente que é tão tonta que pede conselho ao travesseiro. Eu consultei meu travesseiro. Meu Deus do céu, que loucura. Travesseiro não aconselha ninguém. O que aconselha a gente é a nossa soberba. Decisão equivocada. Que de nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Ou seja, no sofrimento por causa de Cristo e não por causa de uma decisão equivocada. Estamos entrando no terceiro ponto. O sofrimento por causa do Evangelho. Amém? Amém. Nós temos 3 inimigos concretos e firmes, que estão assim com a gente 24 horas por dia, que é o mundo, o diabo e a nossa carne. Os 2 primeiros, de uma certa forma, a gente consegue dar uma vencida, não é? O mundo, você se afasta, você vira as costas para o mundo, não escuta o mundo, né? O diabo se amarra, expulsa, mas e a carne? Dá para amarrar a carne? Está amarrado, em nome de Jesus, ele levanta de novo. Não obedece. O único remédio para a carne é cruz. Amém. É a cruz. É o único remédio para a carne. Como é que funciona a cruz na nossa vida? Como é que é isso? A gente fala cruz, coloca na cruz, mas como é que é isso na prática? Vamos, gente. É uma pergunta. É a busca por alimentar o espírito, né? Busca para alimentar o espírito. Muito bom. Intimidade com o Senhor. Vamos Dizer não para mim mesmo. dizer não para você mesmo. E sim para a vontade de Deus. Isso. Estamos chegando no ponto. É uma decisão voluntária. Isso, voluntária. Voluntária faz de quê? De vontade. Quando Jesus no Getsemane, ele está orando, ali acontece 2 pressões. Uma pressão que é a sua vontade, outra pressão que é a vontade de Deus. Negar a si mesmo, né? Ele diz assim, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade.
Então a cruz para Jesus aconteceu ali no Getsemane. Ali aconteceu a cruz. Quando ele vai para a cruz física, é só a dramatização do que havia acontecido no Getsemane. Já tinha acontecido. E foi uma pressão tão grande que o suor dele foi como gotas de sangue. Então o que é a cruz? A cruz é quando duas vontades se encontram. Você conhece a lei de física a respeito dos corpos? Duas vontades não convivem no mesmo coração ao mesmo tempo. É física, né? É que a gente fala que dois corpos não coexistem no mesmo espaço ao mesmo tempo. Vontade também. Uma delas morre. Ou a minha, ou a do Senhor. Isso é cruz. Eu estou falando isso porque eu já ouvi irmãos falar assim: não, minha mulher é uma cruz, meu filho é uma cruz, minha sogra é uma cruz, meu emprego é uma cruz. Não tem nada a ver. Cruz diz respeito a gente pegar a própria vontade e sacrificar, ou a vontade de Deus. As duas não coexistem. As duas não subsistem ao mesmo tempo. Uma delas tem que ser morta na cruz. Amém? Aí começa o nosso sofrimento por causa de Cristo. É aí que começa. Quando eu começo a decidir em cima daquilo que Cristo me falou, isso provoca sofrimento. Claro. Claro. Porque a minha carne, a coisa que mais a minha carne quer, é fazer a sua vontade. E isso, amados, é desde o berço. O que um dos pais pretende? Ensinar os filhos que a vontade dele não pode ser feita. E é uma briga constante, porque a criança quer fazer a sua vontade, os pais falam assim: não pode fazer a sua vontade, mas eu quero fazer, mas não pode. Isso nos acompanha até a sepultura. Sim ou não? Você quer ver se uma pessoa é mansa de coração? Contraria ela. Não deixa ela fazer a vontade dela, e você vai saber o quanto ela é mansa. Uma pessoa mansa é aquela que, se você contrariar, ela pega a vontade e renuncia. Eu queria fazer isso, mas está dizendo que eu não devo fazer? Eu não vou fazer. Isso se chama mansidão. Uma pessoa que aprendeu a estar, não é ir para, é estar na cruz constantemente. Amém, amados? Amém. Está dando para entender isso? Não? Amém. Então o que é a cruz? A cruz é o momento onde duas vontades se encontram. Aí você decide: ou a minha, ou a do Senhor. Então começa por aí. Então nós temos esses três inimigos: o mundo, o diabo e a minha carne. E não sei você, mas no meu caso o pior deles é a minha carne. Não sei o que você pensa disso. Tem muita gente que acha que a cruz é ruim, né? Que é uma coisa ruim. Que é uma coisa ruim. Ô Sônia, eu vou te dizer que a cruz é uma coisa ruim, mas o benefício dela é muito bom. Verdade. Porque quando Jesus foi ali tomar cruz, ele já foi voltado. É. O que ela gera, no caso, é bom, né? É, o que ela gera. E aqui é uma questão de perspectiva. Se eu olho para a cruz antes de chegar nela, é ruim. Mas quando eu passo e olho para trás, eu falo: meu Deus, quanto eu amo a mensagem da cruz. Amém. Mas você descobre que a cruz é a coisa mais gostosa que existe. Porque a cruz, o que ela faz? Ela me liberta de mim mesmo. Amém? Ela me tira da escravidão da minha vontade. Não há nada que me escravize mais do que a minha própria vontade. Eu tenho que fazer minha vontade. Não, você não tem que fazer a sua vontade. Cristo libertou você da sua vontade, do diabo e do mundo. Amém? Amém. Muito bem. A carne, ela é completamente avessa a um comprometimento com as coisas dos céus. Quando você se levanta para fazer a vontade de Deus, desculpa os estudantes aí, mas acontece uma outra lei. A lei da ação e da reação. Desculpa hoje no física, mas eu amo a física dos céus. Eu amo. Porque toda lei de física ela é espiritual.
Ela veio para cá porque o homem pegou e trouxe para cá. O que é a lei da ação e da reação? Toda ação produz uma reação com a mesma força, no mesmo sentido, em direção oposta. Não é isso? Você se levanta para fazer a vontade de Deus, a sua carne se levanta contra, o diabo se levanta contra. Por isso que não é estranho uma pessoa chegar para você e falar assim: quando eu não era crente eu não sofria tanto. Claro, meu cara, você mudou de time. Você joga agora no outro time. O outro time que estava lá, esse não tem misericórdia. Ele bate da medalhinha para cima. Ele vem massacrar. Não é? Tem aquele outro versículo, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Deus, agora que eu resolvi ser santo, agora Satanás se levantou. Claro. Claro. Enquanto você não toma decisões, enquanto você não assume um compromisso com Deus, ele está quieto, porque a falta de compromisso é exatamente o que o diabo quer. Ele vai lutar contra o quê? Você está quieto. Agora levante-se e assuma um compromisso com Deus. Aí você vai ver a força de Satanás vindo, a reação dele. Paulo fala de uma cota de sofrimento que ele vivia por causa da igreja. Então estou falando aqui de sofrer por amor a Cristo. No primeiro sentido é que quando eu tomo decisões de servir ao Senhor. Mas um outro aspecto é quando eu entro no ministério. Entrar no ministério significa começar a falar de Jesus para as pessoas. Você sabe que antes da pessoa se converter, ela está presa, ela está amarrada, ela está acorrentada. E Satanás nunca vai chegar para você, você vai evangelizar uma pessoa, e Satanás vai falar assim: não, pode vir tomar, leva quantas almas você quiser. Sabe que Satanás vai fazer isso? A Escritura diz que antes de você entrar na casa de um valente, você tem que fazer o quê? Amarrar o valente, porque esse valente não quer soltar. Então ele vai vir com retaliação, ele vai vir com vingança, porque ele é vingativo. Não há nele assim uma sombra de misericórdia nem de amor. Ele é todo ódio e odioso. E ele vem contra a gente. Então, tanto no aspecto pessoal, quanto no aspecto ministerial. Ministerial, repito, é quando você se levanta e começa a falar de Jesus. Você não quer ter problema, não prega evangelho. E se você for pregar evangelho, o problema vem. Mas não é porque deu azar, é porque a pessoa está presa e você está arrancando a pessoa das mãos de Satanás. E Satanás não vai querer deixar. E ele é vingativo, ele é essencialmente vingativo. Amém, amados? Então, Paulo diz assim: regozijo-me agora, Colossenses 1:24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O que Paulo diz? Que ele estava sofrendo as aflições que ainda restavam. Servir a igreja é sofrimento, pregar o evangelho é sofrimento, mas é cumprir o restante das aflições de Cristo. Amém, amados? Amém. Você quer padecer isso? As aflições de Cristo? Eu não me esqueço de um livro que eu li há muitos anos, A Igreja na China, que conta um quadro ali que me marcou muito. A polícia chega num lugar onde estava uma reunião de jovens, pessoal orando. E eles pegam os jovens e levam para a cadeia, batendo. E uma menininha dos seus 11, 12 anos está ali. E os guardas policiais tiram a menina de lá, e batem nos outros e levam. E a menina começa a chorar. E chora assim copiosamente. E alguém pergunta: por que ela estava chorando? Se ela não tinha apanhado. Ela diz: é por isso. Eu não fui achada digna de sofrer por Cristo. Então ela estava chorando não por causa de pancada, ela estava chorando por falta de pancada. Ela diz: eu não fui achada digna de sofrer. Amém?
Vocês acham que vai chegar para nós isso aí, não? Talvez essa geração não, mas quem sabe. Hã? Eu estou pensando que talvez essa geração não, mas quem sabe a próxima. Talvez a nossa. Talvez a E nossa. de uma forma ou de outra, em alguns lugares já tem. Já tem, já tem. Eu já vi muita gente. Eu fui visitar um homem uma vez, num determinado país por aí. Ele abriu a camisa assim e mostrou atrás, assim, toda cortada de chicote. Vai chegar aqui, amados. Em Gálatas, Paulo diz: filhinhos, meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ver Cristo, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Não é só pregar o Evangelho, é levar a pessoa a ser parecida com Cristo. Isso é parto. E parto constante, e parto constante, e parto constante, até ver Cristo ser formado na vida da pessoa. Ah não, mas fazer discípulo dá muito sofrimento. Traz. Não lhe avisaram? Não lhe contaram? Não falaram para você que fazer discípulo é sofrer dor de parto constante? E a pessoa se levanta, daí a pouco volta para trás, e se levanta de novo, daí a pouco volta para trás. E você tem vontade assim de deixar para lá? E o Espírito Santo fala assim: não deixa, você continua. Um dia alguém me perguntou: Jamil, até que ponto a gente deve cuidar e até onde eu posso desistir da pessoa? Porque tem hora que dá vontade de desistir, né? Eu respondi para ele assim de uma maneira bem simples, que foi a palavra que eu escutei na hora do Senhor. E Deus me falou que a gente pode desistir das pessoas quando Deus desistir da gente. Aí você pode desistir. Deus já desistiu de você, não? Não. Então nós não podemos desistir das pessoas. Amém? E a minha patroa, ela me ensina uma coisa, que tem hora que você tem que parar de falar de Deus para a pessoa e começar a falar da pessoa para Deus. Tem hora que a pessoa fecha o coração e aí você entra no outro nível, é chorar diante de Deus por ela. E chorar, e chorar, e chorar diante de Deus. Amém? Como é o nome disso? Dor de parto. Ah, mas parir a pessoa diversas vezes, é parir a pessoa diversas vezes, até ver Cristo formado nela. Isso é sofrer por amor a Cristo. 1 Coríntios 4, versículo 10 a 13. Nossa, meio que o relógio não é convertido, né? Eu vou ler só esse texto aqui para a gente parar. 1 Coríntios 4 diz assim: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos fatigamos, trabalhando com as próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Essa é a nossa história. Esse é o nosso destino. Isso é o que Deus tem para nós. Amém. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.